Fala meu amigo advogado Guilherme Barbosa, aqui da Trimind, da maior agência de marketing jurídico do país. E hoje eu quero compartilhar com você algumas impressões muito boas que eu trago diretamente da audiência pública, da última audiência pública que aconteceu de forma concomitante, praticamente todas as seccionais aí da OAB pelo Brasil. Parabenizar inicialmente o Dr. Ari Raguiante Neto, que foi o cara que está encabeçando, é o cara que está levando literalmente, colhendo todas as informações dos advogados, as impressões das audiências públicas e vai levar obviamente para o conselho, ele é membro do conselho. E vai ajudar, obviamente, a tornar isso mais, não vou dizer nem mais fácil explicar porquê, mas mais óbvio, né? Ele falou algumas palavras que me agradaram bastante porque ele tem um entendimento muito claro da dificuldade dos novos advogados, esses advogados que saem da faculdade e literalmente não sabem por onde começar do ponto de vista comercial, estratégico, e pela falta de clareza do Código de Ética, né, que faz parte de um provento já muito antigo, enfim, da época de 2000 basicamente, depois foram feitas poucas modificações. Ele já trouxe uma diretriz muito legal que eles vão começar a falar sobre aquilo que pode ser feito, não mais o que não pode. O que não pode está criando uma dupla interpretação, uma dificuldade de entendimento, porque a tecnologia de lá para cá mudou completamente, não se falava em Facebook, né, naquele momento, se falava muito em Google, mas já não se tinha essa noção da importância do Google, principalmente para os novos advogados. Enfim, tem muita coisa que mudou e principalmente que está mudando numa velocidade muito mais rápida que o próprio Código de Ética consegue se atualizar, né? Então eles estão coletando essas informações e muito em breve eu acredito que a gente tem acesso a tudo isso e a formalização. Outro ponto muito importante que ele bateu com a gente foi, ele falou que a rede social, esse fenômeno das redes sociais que a gente está, né, careca de saber, naturalmente não tem como a gente não estar presente, não permitir que o advogado faça qualquer tipo de divulgação na rede social. Porém, muito claramente, são os três pilares que eles consideram aqui, enfim, que se considera óbvio desde, né, de que muda o mundo e se entende o universo jurídico, é basicamente a banalização, tá? Que eu gosto de chamar banalização de maneira mais clara, de ridicularização, que é ofender, de certa forma, a classe por algum tipo de divulgação que não guarde relação com toda a sofisticação que existe por trás do universo jurídico, e a mercantilização. São esses dois pontos principais, eu diria, tá, dos pilares que ficaram muito claros, né, e que estão sempre enfatizando. E aí eu quero explicar para você exatamente na prática qual é a lógica por trás disso. Como é que eu sei se eu estou banalizando e como é que eu sei se eu estou mercantilizando. Isso é relativamente fácil depois que a gente explica de maneira um pouco mais clara, colocando exemplos. Lá nesse dia, abrindo um parênteses rápido, eles mostraram um vídeo que viralizou. Eu vou deixar o link aqui para você depois dar uma olhadinha, de um advogado no Rio Grande do Sul chamado Jefferson Braga, e fez um trabalho de vídeo para mostrar o seu trabalho previdenciário na região, uma pequena cidade. E eles contaram, inclusive, que quando ele foi abordado para explicar, né, que ele estava cometendo, teoricamente, ali um abuso quanto a essa questão da banalização do direito, ele se surpreendeu porque ele não sabia exatamente que ele estava cometendo uma infração, porque isso não está claro, né? Não está claro no Código de Ética o que pode ser feito, apenas o que não pode. Eu acho que essa mudança, por si só, ajuda muito, né? Deixando claro o que pode ser feito com base no que nós temos hoje, no que hoje, né, a realidade dos escritórios, dos advogados iniciantes aí, isso vai ajudar bastante, vai ficar muito mais fácil de você evitar ter algum tipo de punição. Legal? Primeiro ponto que é mais importante também, deixa eu lembrar aqui, o Dr. Cássio, que é o atual presidente aqui do Código de Ética, da comissão aqui de Curitiba, e o presidente anterior também, chamado Dr. Noronha, teceram alguns comentários muito bacanas, então dá para ver que eles estão bem atentos ao que está realmente acontecendo e principalmente ao entendimento da tecnologia, né? Que é preciso você entender um pouquinho de como funciona a rede social, de como funciona o Google, para você poder instruir e levar isso para um código de ética de forma que faça sentido não só agora, mas para os próximos anos. Então você vai ficar o tempo todo tendo que rever o que foi feito lá atrás por literalmente falta de conhecimento, de entendimento prático, né, de como elas funcionam. Bacana? Bom, o primeiro ponto que é bem legal, que é assim, existe um entendimento difícil, inclusive a gente levantou essa bola aqui há poucos dias, sobre a diferença entre publicidade e propaganda. Depois de alguns debates sobre essa diferença da publicidade e da propaganda, e infelizmente não é algo tão simples assim de ser entendido, principalmente para quem não estudou sobre isso, tá? E elas existem hoje, pouco se diferencia, tá, entre profissionais de marketing, o que é um, o que é outro, porque a gente está o tempo todo fazendo as duas coisas, tá? Então a gente vai tentar simplificar, trazer para você de maneira muito mais prática, para você entender, porque a publicidade ela está regulamentada no Código de Ética, tá? A OAB entende que a publicidade, ok, você pode fazer. A propaganda, não. A propaganda você não pode fazer, tá? Então vamos entender de maneira bastante simples qual a diferença entre as duas em uma publicação do seu próprio escritório, legal? Quando você vai na rede social e publica algo, tá? Orientativo, consultivo, que não está infringindo o Código de Ética,
e você não está impulsionando aquilo, você está colocando apenas para pessoas que já curtiram, que já seguem as redes sociais do seu escritório, você está fazendo publicidade, você está tornando aquilo público, certo? E de maneira orgânica. Quando você está publicando algo e está pagando para tornar aquilo mais relevante, para atingir mais pessoas, você está literalmente fazendo uma propaganda. Então, naturalmente, quando você faz um anúncio, está mais relacionado à propaganda. Quando você faz apenas um post de forma orgânica, para quem já conhece, para quem já curte o seu trabalho, você está fazendo uma publicidade, certo? Esse, sem dúvida, propaganda, né, nas redes sociais, esse impulsionamento é o principal alvo hoje de várias seccionais que já proibiram. Recentemente fala-se um pouquinho da seccional do Distrito Federal, que também proibiu a prática de impulsionamento, tá? Mas a grande maioria das seccionais no Brasil não proibiu ainda, é permitido, é passível sim você impulsionar. Legal? Então, basicamente, essa é a diferença, porque há muita dificuldade de entendimento sobre isso. Então, tornei um pouco mais claro para ficar mais fácil para você. Espero que você tenha entendido. Outro ponto importante, não se fala muito em Google. Parece até que o Google ele passa um pouquinho despercebido. Mas por que não se fala muito em Google? Porque o Google você consegue fazer um anúncio, mas o anúncio, ele jamais você vai conseguir banalizar um anúncio no Google. Até tem como fazer, tá? Porque é aquela ferramenta do Google Ads, né? Mas vamos pensar assim, o Google, a forma de você divulgar, né, o seu escritório, ele é muito mais discreta, muito mais elegante. Você vai colocar ali, são poucas palavras que você consegue colocar, e é literalmente a informação sobre o seu escritório, o nome, qual é a área que você pratica, enfim, e quais são os seus dados de contato. Então é muito mais difícil você tornar aquilo uma prática, como acontece nas redes sociais, que você pode se expor, você pode falar do seu escritório e tentar, de alguma forma, persuadir o cliente a entrar em contato com você e aí cometendo, obviamente, uma infração contra o Código de Ética. Por isso que se fala muito nas redes sociais, mas muito pouco no Google, porque de fato não tem tanta assim, reclamação. Acho que talvez nem tenha menções, não vi nenhum comentário até hoje sobre alguma prática que foi levada para o Código de Ética. Ok? Legal? Um outro ponto que é importante deixar claro aqui para facilitar o seu entendimento é assim, ó. O que está muito claro lá, tá? Nessa questão da audiência pública, que ficou muito claro e que de fato vai vir à tona e que vai possibilitar que você faça o seu marketing jurídico de maneira muito mais tranquila. A questão é sempre atuar de forma consultiva, certo? Tudo que você vai publicar deve ser consultivo ou orientativo, tá? Que são duas palavras também que guardam relação entre si. Basicamente é o seguinte, para criar uma regrinha simples, tá? Quando você está publicando algo, falando sobre você mesmo, falando sobre o seu escritório, né? Sobre mim, vamos colocar assim, tá? Estou falando lá que meu escritório ganhou uma premiação, estou falando que meu escritório agora tem 2 advogados que se formaram fora do país, estou falando sobre a minha formação, sobre minha pós-graduação, meu doutorado, meu mestrado, whatever. Isso é falar sobre você está falando sobre si mesmo, que inclui, obviamente, o seu escritório. Isso não é uma prática legal, é uma prática que não guarda relação com aquilo que a OAB espera de você, que seja consultivo, que seja orientativo. E aí tem mais uma questão que é bem importante. Sempre que você estiver falando de si mesmo, você já deve ter percebido isso, obviamente, no mundo dos negócios, no mundo do marketing, ninguém teoricamente está nem aí para aquilo que você, sabe, tem para compartilhar sobre o seu escritório, como ele é bonito, como ele é grande. As pessoas estão interessadas em conteúdo, em informação. Então você tem que entregar relevância, sabe? Você tem que ser relevante na informação que você vai entregar. A gente costuma dizer aqui que a diferença entre ser interessante e ser interesseiro. Então, ser interessante é entregar informação consultiva, orientativa. E essa é a grande base, sabe, do trabalho que a gente faz aqui. Por quê? O que a gente faz? A gente está sempre buscando informações, buscando conectar pessoas que estão procurando informações relevantes, que procuram sobre seus direitos previdenciários, trabalhistas, civil em geral, seja lá qual for a área, para que a gente, de maneira estratégica, entregue essas informações e mostre que aquele escritório, ele se entrega conteúdo relevante, consultivo, ele orienta e, naturalmente, por consequência, constrói a sua autoridade. É isso que estabelece, cria essa conexão com o advogado, com o cliente, com o seu público-alvo e faz com que ele entre em contato com você. Diferente de quando eu falo só sobre mim, fico falando só me valorizando, né? E aí eu não consigo naturalmente criar uma conexão, porque eu nem consigo gerar empatia se eu ficar falando só sobre mim. Eu consigo gerar empatia se eu falo para ele, se eu entrego alguma coisa de valor. E isso faz toda a diferença. Legal? Então é importante ter em mente isso, eu queria compartilhar, ressaltar essa questão da mercantilização e da banalização. Isso não vai mudar, e principalmente esse aspecto de você sempre falar de maneira consultiva e orientativa. Claramente dá para ver que o que vai ser levado para conselho não é nada diferente disso, não vai ser liberado você ficar impulsionando o logo do seu escritório, uma imagem bonita, isso não tem nada a ver. E mesmo que fosse liberado, eu não recomendaria você fazer isso, porque isso não vai atrair clientes para o seu escritório. Isso provavelmente só afaste, porque o seu concorrente que estiver fazendo um trabalho legal entregando informação, sem dúvida ele vai sair na frente.
Combinado? Espero que você tenha gostado desse conteúdo. Eu vou te manter informado aqui pelo canal. Não esquece de se inscrever, porque tudo isso que está acontecendo e todas as informações que forem sendo divulgadas a respeito dos limites da publicidade, eu vou trazer em primeira mão para você aqui. Combinado? Um abraço, te vejo no próximo vídeo. Até lá!